canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Dando continuidade aqui nessa nossa parte de introdução, eu vou falar mais algumas coisinhas que eu não falei no vídeo passado. É importante que vocês prestem bastante atenção em todas as aulas, em tudo que eu estou falando, porque lá na frente eu não vou ficar repetindo. Então, durante as aulas, eu vou trazer dicas, vou trazer alguns detalhes que às vezes você pula uma aula e fica perdido. Então, esse curso, o ideal é que vocês assistam as aulas na sequência e que vocês prestem bastante atenção em todos os detalhes. Então, vamos começar falando sobre as medidas, a quantidade de massa. À medida que vocês vão pegando prática, medir massa, dosar massa, acaba se tornando desnecessário, porque você já vai aprender, né, no olho a pegar aquela quantidade de massa ideal para fazer a peça. Mas quem é iniciante tem um pouquinho de dificuldade, né, nessa questão da proporção, então a gente trabalha aqui no curso com uma quantidade de massa. A gente sugere, lógico que não precisa ser necessariamente aquela coisa tão perfeitinha, tão exatinha, mas pelo menos uma ideia da quantidade de massa que eu vou estar trabalhando em cada peça. Então você pode trabalhar com a medida, com a reguinha, que é a forma que eu vou trabalhar aqui, eu vou explicar por quê, ou com a balança. Por que eu vou trabalhar com a medida em vez de trabalhar com a balança? Porque se eu pego uma bolinha de massa e digo assim, peguem aqui, deixa eu ver, 15 gramas de massa. Quem não tem balança em casa não vai ter noção do quanto de massa que eu peguei, porque você só vai saber se são 15 gramas se você tiver uma balança. E a régua todo mundo tem em casa. Então, se eu dou a medida, eu coloco aqui, por exemplo, pega 30 milímetros de massa. Você já tem aqui a bolinha medida na régua. Eu já vou explicar direitinho como é que faz para tirar essa medida, mas só para dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que é a medida prática, né? Quando a gente pega uma receita de bolo, por exemplo, não tem lá 100 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha. Tem uma xícara de farinha, né? Porque xícara todo mundo tem em casa. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou usar a régua para que todo mundo possa acompanhar direitinho aqui o curso sem precisar comprar uma balancinha. Toda régua é milimetrada, aqueles tracinhos pequenininhos que tem na régua, olha aqui a régua, a gente vê normalmente os números dos centímetros, né? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, mas cada 1 centímetro contém 10 pequenos tracinhos aqui no meio. E esses tracinhos é que são os milímetros. Aqui no meio, entre um número e outro, tem um tracinho médio, aqui que normalmente a gente fala meio centímetro. Então, é muito simples. É só você imaginar os números da régua com um zerinho a mais. Então, aqui no lugar do 1, você imagina que é 10. No meio aqui, entre o 1 e o 2, vai ser 15. Então, a gente vai seguindo a ordem, ó. 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. E a medida que a gente tem que pegar da bolinha é essa distância aqui, ó. Quando você coloca aqui os meus 2 dedos, por exemplo, é a distância entre os meus 2 dedos. Ou seja, é essa medida dessa pontinha aqui até essa daqui. Se eu colocar essa daqui em cima da régua, ó, ela vai terminar certinho aqui na direção do número 3. Por isso que essa bolinha aqui tem 30 milímetros. Ah, Gigi, por que você não fala então logo centímetro? Uma bolinha de 3 centímetros. Por uma questão de padrão. Se você vai numa loja de material para artesanato e pede uma bolinha de isopor de 3 centímetros, com certeza o vendedor não vai saber o que é, porque no pacote vem escrito 30 milímetros. Então, ó, aqui tem uma bolinha de isopor. Essa daqui é uma bolinha de 30 milímetros. Está mais ou menos do mesmo tamanho aqui da minha bolinha de massa. No pacote vem escrito a medida em milímetros, por isso que, por convenção, eu também vou trabalhar com a medida de milímetros. Um outro detalhe, né, que vocês precisam saber é o seguinte, a massa de biscuit,
ela leva cola, então ela gruda. Se eu colocar ela aqui em cima da mesa, mesmo que esteja lubrificado, lembra que eu mostrei para vocês trabalhar, por exemplo, numa tábua de carne e disse também que você pode trabalhar em qualquer superfície lisa. Colocou a massa não ficou grudando, tá valendo. Pode passar um pouquinho de lustramóveis, deixa o lustramóveis secar. Tem pessoas que preferem trabalhar com óleo, aquele óleo de bebê, ou então a vaselina, coloca uma gotinha e espalha. Eu não gosto muito de trabalhar com óleo porque acho que engordura muito a mão. Mas pode também, se você tiver um óleo de bebê, vaselina, só uma gotinha já é suficiente para essa mesa toda. Mas, mesmo assim, se você deixar a peça aqui parada, repousada, por exemplo, você fez uma peça e vai colocar ela aqui para secar. Ela vai grudar, né? Aqui ela não tá grudando porque é um toque rápido, eu tô colocando, tirando e tal. Mas se eu deixar ela paradinha ali, com certeza ela vai grudar. Então eu recomendo que vocês, na hora de deixar a massa secar, trabalhem com o EVA, que é essa borracha, né? Um emborrachado que você compra em qualquer papelaria. O EVA ele realmente não gruda a massa, então você pode ficar tranquilo de deixar a sua peça secar ali, que ela não vai grudar. Existem algumas peças que a gente não vai poder deixar secar numa superfície plana, porque senão ela vai amassar. Digamos que eu quisesse essa bolinha aqui bem redondinha. Se eu colocar aqui, o próprio peso da massa ainda molinho vai dar uma achatada aqui embaixo. E, por exemplo, digamos que eu não queira esse efeito, eu precise de uma coisa bem redondinha. Então, nesse caso, você não vai deixar numa superfície dura, porque ela vai amassar. Eu gosto de trabalhar com uma almofadinha, improvisada mesmo. Eu peguei aqui, ó, uma camisolinha de cetim. Eu faço um bolinho aqui, você pode colocar um pouquinho de acrilon, de algodão, alguma coisa aqui de baixo para deixar ela bem fofinha. O cetim é um tecido bem fininho, ele não vai deixar nenhum tipo de marquinha, ele não vai soltar pelos, então eu posso colocar a minha peça aqui em cima repousada, que ela não vai amassar embaixo. Mas essa almofadinha aqui eu só uso realmente em casos em que eu não quero deixar a peça amassada. Se for uma peça que seja plana embaixo, não tem problema, pode deixar aqui direto em cima do EVA, que não vai grudar. Uma outra coisa que eu costumo brincar, que é o terror dos iniciantes, são as famosas rachaduras, né? O que acontece? A massa de biscuit, à medida que ela está em contato com o ar, ela tende a ressecar, lógico. Essa é uma característica natural da massa. Quem é iniciante tem, claro, um pouco mais de dificuldade de trabalhar com a massa. Você vai fazer tudo muito mais devagar. E à medida que você vai fazendo, essa massa já vai ressecando. Então, é muito comum começar a aparecer rachaduras aqui na superfície da peça, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso. Isso, com o tempo, à medida que vocês pegarem prática, vocês vão ver que vai começar a desaparecer. O aluno, às vezes, fica assim, não, eu não estou conseguindo porque a minha massa é diferente, eu estou usando, sei lá, um material que não é adequado. Não é isso, não. O problema está justamente no tempo que você vai levar para trabalhar com essa massa. Demorou demais, ela vai começar a ressecar. E o ressecamento também tem a ver, por exemplo, com o clima, um lugar muito quente, um lugar muito seco, um lugar que tem ar-condicionado. Isso vai fazer com que essa massa seque, né, resseque mais rapidamente. Muitos alunos dizem assim, eu fiz uma peça bonitinha, mas depois ela rachou toda, estragou, ficou feia. O que eu faço? Nesse primeiro momento, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência e invistam no treinamento de vocês, né? Tem gente que fala assim, eu acho um desperdício ficar gastando massa para treinar. A pessoa que tem essa mentalidade, ela não vai para frente. Eu costumo brincar assim, porque, veja bem, você não está gastando massa.
você está investindo no seu trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que diz que está gastando massa para treinar é aquela pessoa que vai dizer assim: comprei um caderno novinho para o meu filho ir para o colégio e ele desperdiçou o caderno todo escrevendo. E no final do ano eu tive que jogar o caderno fora. Então, assim, não é desperdício. É um investimento. Massa de biscuit não é algo muito caro. Então, dá para vocês pensarem que no início 2, 3 quilos de massa vão para a lixeira, sem medo de ser feliz. Isso daqui você está plantando para colher lá no futuro. E se você for vender depois as suas peças, pensa que rapidinho você já vai recuperar o dinheiro que você investiu. No final desse curso, eu vou fazer uma aula adicional falando sobre como vender, como colocar preço, isso a gente vai deixar para o final. Vamos falar primeiro aqui da parte prática, né? Vamos colocar literalmente a mão na massa, vamos aprender as peças e lá na frente a gente vai vender aquilo que a gente produziu. Bom, então acho que em termos de teoria, para começar, tá bom. Outras dicas que eu vá lembrando ao longo do curso, eu vou falando para vocês. Eu tenho um método aqui de ensino que eu gosto de ser o mais objetivo possível. Não fico, por exemplo, lista de material, né? Antes de começar a aula, eu vou mostrar tudo que eu vou usar. Eu acho isso perda de tempo. Os materiais, à medida que eu for usando, vocês estão assistindo às aulas, vocês vão ver o que eu estou usando. Eu vou falar, né, quando precisar, claro. Se por um acaso eu estiver usando algum material diferente, eu vou parar para falar melhor sobre ele, mas os materiais que a gente vai usar aqui ao longo do curso, basicamente, são aqueles que eu mostrei na aula anterior. Aí agora chega um pouquinho de teoria, vamos começar a botar literalmente a mão na massa, né? Vou propor para vocês um exercício para vocês irem se familiarizando com a massa, né? Sentindo a textura, pegando um pouquinho mais de prática em manusear a massa. Então, eu vou pedir que vocês peguem um pedacinho de massa, pode ser da cor da preferência de vocês. Aqui eu estou usando um rosa, mas vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem. Tirei ela aqui do pacote. Lembra sempre de sovar bastante para deixar essa massa bem condicionada, para ela dar bastante liga para a gente trabalhar. E vou fazer uma bolinha, enrolar brigadeiro bem redondinho aqui. Na hora de enrolar, usar sempre aqui, ó, a palma da mão, que é mais lisinha e tem esse fundinho aqui, então você vai deixar a bolinha mais redondinha. E vocês vão fazer uma bolinha de 20 milímetros. Então, só para recordar, vou pegar aqui a minha régua. O 20 é, na verdade, o 2, né? Porque eu estou acrescentando um zerinho aqui ao lado de cada número da régua. Então, eu vou colocar aqui, ó, no iniciozinho da régua e vai terminar aqui certinho na direção do número 2. Eu medi agora aqui só para relembrar, mas a partir das próximas aulas eu vou pegar direto no assunto. Eu vou falar 20 milímetros de massa e vocês já vão saber aí como é que faz para medir, tá bom? Tá dando para ver aqui que o meu dedo sujou um pouquinho? Grudou um pouquinho de massa, às vezes porque a massa está um pouquinho mais mole dentro do pacote. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar a minha mão, vou passar aqui um paninho úmido, porque esses pedacinhos de massa que ficam grudados na mão, eles começam a atrapalhar, eles vão começar a pegar aqui, vão começar a grudar nessa bolinha, e eu quero uma bolinha bem lisinha. Então, trabalha sempre com uma toalhinha úmida e uma toalhinha seca do lado, para vocês irem limpando a mão, tirando toda a sujeirinha, para não estragar o trabalho. Lavou a mão, seca bastante, não pode ficar nenhum tipo de umidade, porque essa umidade vai começar a grudar aqui a massa na sua mão.
Se você tiver a pele muito ressecada, você pode passar uma gotinha de óleo na mão. Pode ser o óleo de amêndoas, óleo de bebê, vaselina, só uma gotinha, às vezes nem uma gotinha, só suja assim a mão na tampinha do potinho e espalha bem para deixar essa mão um pouquinho menos ressecada. Agora, o que vocês vão fazer? Aqui esquece a régua, agora exercício de olho. Vocês vão pegar no olho mesmo aqui, vão dividir essa bolinha em 5 partes iguais. Vai fazendo aqui, ó, várias bolinhas. Agora você vai comparando, tá vendo? Ó, eu peguei e não ficou legal. Então, uma ficou muito grande, a outra muito pequena. Eu vou tirando de uma, colocando na outra. Por que eu tô fazendo esse exercício? Não seria mais fácil medir e falar, façam 5 bolinhas com 10 milímetros cada uma? Tudo bem, você pode até medir, né? Como eu falei, o iniciante tem um pouquinho de dificuldade, mas é justamente isso que eu tô querendo que vocês treinem, né? Eu estou fazendo com que vocês se livrem o quanto antes da régua, né? Que vocês aprendam a trabalhar no olho, que vocês vão ganhar tempo com isso, né? Imagina ficar medindo cada bolinha, demora. Fazendo no olho, você acaba fazendo mais rápido. Então, tá aqui, as 5 bolinhas. Agora, vocês vão juntar as bolinhas, uma com a outra. E vou aqui com a palma da mão dar só uma achatadinha bem de leve. Fez isso daqui, ó, já vem aqui e já começa a tirar, porque se deixar ela paradinha aqui, ela já vai começar a grudar. Se você quiser, já pode trabalhar direto em cima do EVA para ela não grudar. Para finalizar, uma bolinha menorzinha, uma bolinha bem pequenininha, de uma massa de uma cor diferente. Aqui eu vou usar o vermelho, vou colocar aqui no meio, vou fazer um miolinho para minha florzinha. Agora vamos fazer de novo, só que eu vou modificar um pouquinho. A mesma coisa, 5 bolinhas, só que agora eu vou pegar, vou colocar ela aqui no meu dedo, vou pegar essa esteca aqui de faquinha, ó, é uma faquinha mesmo. E vou dar um corte só até a metade. Na verdade, não foi um corte, eu fiz uma marquinha, porque corte seria se eu tivesse vazado aqui do outro lado. Vou fazer isso em todas as bolinhas. Aqui, então, vocês viram que eu fiz a mesma florzinha, já com um detalhezinho a mais. E para finalizar, vamos fazer mais um modelinho, a mesma coisa, 5 bolinhas. E eu vou usar agora uma esteca que tem, eu não sei se está dando para enxergar aqui no vídeo, eu acho que tá, uns frisadinhos aqui, parece uma conchinha. As estecas, elas não têm assim um nome específico. Então, a gente imagina mais ou menos o que a gente precisa, né? O efeito que a gente quer dar, e a gente vai pegando aquelas ferramentas que a gente tiver ali disponível para dar o efeito desejado. Pode ser que no joguinho de esteca de vocês não tenha essa daqui igualzinha, né? Esse mesmo modelinho, mas pode ter alguma outra que tenha uma pontinha parecida com essa. Então, vocês vão improvisando, né? Para que vocês não precisem sair comprando todos os joguinhos de esteca que existem de uma vez só. À medida que vocês forem sentindo necessidade, vocês vão comprando. Então, qualquer uma que tenha esse frisadinho aqui, ó, parece uma conchinha, você vai pegar
Pode colocar aqui na palma da mão, pode colocar na pontinha do dedo, a forma como você achar mais fácil. Pode até colocar aqui em cima da mesa, se você preferir. E você vai pegar esse lado que tá todo frisadinho e vai, ó, amassar. Aqui ficou todo marcadinho. Não sei se por causa da luz vai dar para vocês enxergarem aqui as ondinhas que ficaram marcadas aqui na massa. E agora vocês vão pegar aqui a pontinha, ó, e vão juntar. Fica parecendo uma conchinha. E aqui a gente fez, então, um terceiro modelinho de flor. Se a massa de vocês estiver muito ressecada, né, porque é natural, vocês vão fazer um pouquinho mais devagar, às vezes ela não gruda assim, ela só vai grudar se a massa estiver bem fresquinha. Então, você pode passar um pouquinho de água, não há necessidade nesse momento de passar cola, porque a massa ela já é feita à base de cola. A água você vai passar para ela dar uma hidratada e ela já vai grudar. Pode passar com um cotonetezinho para não encharcar muito. E aí, como ela tem o fundo chatinho, né, o fundo plano, você pode colocar ela aqui em cima do EVA para deixar secar. Quanto tempo fica secando? O tempo de secagem vai variar de acordo com o tamanho da peça, peças pequenas secam mais rápido, com a textura da sua massa, a massa quando ela está mais durinha, lógico, ela está com menos água, ela seca mais rápido. O clima, né, em ambientes mais secos, por exemplo, região centro-oeste do país, que tem um clima bem mais seco, vai secar mais rápido, calor, então tudo isso vai com certeza influenciar no tempo de secagem. Uma florzinha desse tamanho, você vê que ela não é muito maçuda, né? Ela, antes a gente usou uma quantidade pequena de massa, ela é bem fininha, então ela vai secar rapidinho. Aqui, rapidinho que eu digo, 2 dias, tá, gente? Mas, dependendo da peça, pode levar até uma semana, até 15 dias, se for uma peça muito grande. E aqui a gente encerra essa parte de introdução. A partir da próxima aula, eu já vou começar os passo a passos. Lembrando que vão ser todos com o tema bebê, mas esse curso aqui, ele vale para qualquer pessoa que queira aprender biscuit. Não, você não precisa necessariamente fazer lembrancinha de bebê. Aqui eu estou passando as técnicas. Então, esse curso vai ser bem interessante para todo mundo que queira aprender.